bem-vindos à última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, hoje sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025, são 6 horas e 20 minutos, essa é a 17ª edição do Grande Prêmio de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025, decisão do título mundial. Vocês estão prontos para isso? São os 75 anos da Fórmula 1 e você, a partir de agora, começa a acompanhar conosco um fim de semana diferente, um fim de semana recheado de muita emoção, de muita velocidade, de muita adrenalina. É a decisão do Campeonato Mundial 2025. Temos 3 pilotos nas 3 primeiras posições, todos com condições de vencer o Campeonato Mundial. Obviamente, Lando Norris numa posição excepcional, líder com 408 pontos. Estamos vendo aí exatamente o Carlos Sainz, o pai do Carlos Sainz, o Carlos Sainz Sênior. Max Verstappen, que assumiu a liderança depois da última prova no Qatar, é o segundo com 396. E Oscar Piastri, o terceiro companheiro desse aí, Lando Norris, é o terceiro colocado com 392. E aí tem uma combinação, uma matemática, uma série de situações para que cada um possa ser o campeão mundial, mas o mais simples é para o Norris. Ele chegando em primeiro, segundo ou terceiro, qualquer posição de pódio dá a ele o primeiro título mundial. Bom, essa é a 17ª edição do GP de Abu Dhabi, e o GP de Abu Dhabi sempre fechando a temporada nessas 17 edições, a 17ª que estamos começando agora, sempre fechando o Campeonato Mundial. Você tem uma imagem aí exatamente do circuito Yas Marina em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. É realmente um complexo maravilhoso, nem dá a impressão que é um autódromo, parece um shopping center, assim como também foi no Qatar. Eu estou aqui com o Max Wilson e também com a Mariana Becker, iniciando esse fim de semana, que é um fim de semana cercado de muita expectativa e de muita emoção, em todos os sentidos. Não só no sentido esportivo, mas também no sentido jornalístico, porque estamos fazendo a nossa última transmissão aqui de Fórmula 1 pelo Grupo Bandeirantes. Antes de cumprimentar o Max e o Thiago, eu vou para a pista. Vou com Mariana Becker, que está acompanhada hoje do repórter cinematográfico Máximo Padovani. Mariana Becker trazendo as primeiras informações diretas do circuito Yas Marina em Abu Dhabi. 9 novatos estarão atuando nessa primeira parte, nessa primeira hora, primeiro ensaio de treino livre. Pior para o Oscar Piastri, que vai perder 1 hora de treino, 1 hora de ajuste para o seu carro. Um grande abraço, um beijo, é um prazer, mas um prazer muito grande estar dividindo essa transmissão com você. E aí, tá ligada, Mari Becker? Oi, tudo bem? Tô aqui, Lucas, Máximo e eu. Agora há pouco tava, não sei se vocês conseguem ver o Lando Norris lá atrás, ele tava em cima da bancada tirando foto com os mecânicos, está no clima meio que de último dia de aula por aqui, sabe, último fim de semana. Ele tá bem, tá sorridente, andou brincando aqui com os engenheiros, dando uma olhada aí nos planos do que vai fazer agora. Ontem foi um dia tenso para eles, porque na coletiva de imprensa a gente deu uma apertada na turma, porque o discurso geral é o seguinte: não, a gente, tanto para o Max, quanto para ele, quanto para o Oscar, não, vai ser um fim de semana como qualquer outro, eu vou sempre tentar o melhor. Não, né? Não vai ser um fim de semana como qualquer outro, porque o título mundial está sendo decidido. Não só eles, mas essa galera que vai ficar aqui, ó, deve estar muito tensa depois do erro cometido no fim de semana passado, em que eles acabaram entregando uma vitória que era praticamente certa do Oscar Piastri e pontos importantes para o Lando. Ou seja, esse fim de semana vai pegar fogo em cada micro centímetro dessa pista aqui, em cada minuto isso aqui vai pegar fogo e a gente vai contar os detalhes de tudo que está acontecendo. Eu olho aqui de pertinho, mando para vocês, Serginho, e vocês analisam aí. Valeu, muito obrigado, Mariana Becker, passeando ali pela área dos boxes. Já a gente vai ter o início aí da transmissão, um fim de tarde aí, na verdade é 1h30 da tarde, né? São 6h24, 1h24 da tarde, horário local. Tá bem nublado em cima do circuito. Aos amigos do Band Esportes, um grande abraço. Muito bom dia mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. São 9 horas e 50 minutos. Estamos dando início ao segundo treino livre do dia. Na primeira sessão, Norris foi o mais rápido, 1:24.485. Verstappen ficou a 8 milésimos do seu tempo e Charles Leclerc fechou
os 3 primeiros tempos da primeira sessão. Lembrando que o Oscar Piastri não treinou, assim como outros 8 pilotos titulares, 9 pilotos rookies, 9 pilotos novatos tiveram oportunidade de guiar no circuito de Abu Dhabi para essa 17ª edição do Grande Prêmio Local, a última etapa da temporada 2025. Estou aqui com o Max Wilson e Thiago Mendonça, que daqui a pouquinho vão dizer o que esperam para a segunda sessão. Esta segunda sessão que vai ser exatamente na hora do GP, na hora de domingo das 58 voltas do GP de Abu Dhabi. Portanto, é uma sessão para lá de importante. A largada prevista para as 10 da manhã, mesmo horário de previsão de abertura de boxe para daqui a pouquinho. Esse aí não treinou e fica com 1 hora a menos na disputa do título mundial nesse final de semana. Vamos com a Mariana Becker saber notícias. Bortoleto foi bem. Hülkenberg quinto, Bortoleto foi 7º colocado na tabela de tempos. Da primeira sessão. Daqui a pouquinho a Mari vai vir com informações. Temos um pequeno problema técnico nesse momento. Lembrando que a decisão do título mundial, e olha só, dá uma olhada na decisão do título mundial, dá uma olhada na quantidade de pessoas ali em frente ao box da Ferrari. É realmente sempre uma festa muito grande a Fórmula 1 por onde passa. É um esporte maravilhoso, é um evento incrível e que nos deixa muito felizes de poder estar aqui na última transmissão nossa e exatamente em mais uma decisão de título mundial. Mari já tá ok, Mari já tá de volta. Tem gente elegante, bem pintada ali com uma maquiagem diferente. Vamos com Mariana Becker. Caiu de novo a Mariana Becker, problemas nós temos desde Abu Dhabi. Então, vamos seguir aqui, daqui a pouquinho a Mari chega, são 9 horas e 52 minutos. Eu falava exatamente sobre essa situação do horário, porque é exatamente nessa hora que estará sendo praticamente a largada, marcada para as 10 da manhã, faltam 8 minutos, no próximo domingo, num crepúsculo. É a única corrida que começa no final do dia, ela começa com tempo claro e depois termina no escuro. Um grande abraço, é um prazer estar contigo mais uma vez, querido Max Wilson. Alô, Max. Bom dia, meu irmão Serginho, Thiago, Mari Becker, bom dia a todos. Olha o Leclerc aí, que andou bem na primeira sessão de treinos livres. Serginho, agora a gente vai ter uma leitura mais real, né? Até porque praticamente metade dos pilotos não fizeram o TL1, foram 9 dos 20, 9 foram pilotos reservas que andaram no TL1, inclusive a Aston Martin colocou seus 2 pilotos reservas, não tivemos nem Stroll nem Alonso. Então agora a gente vai ter uma leitura um pouco melhor, com todos na pista. Como você falou, é um treino que acontece no horário da classificação que vai acontecer amanhã, então realmente agora vamos ver mais quem é quem ao longo desse final de semana. Mas na primeira sessão de treinos livres, para quem não acompanhou, Max Verstappen e Lando Norris, como você falou, foram separados por apenas 8 milésimos de segundo. Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hülkenberg, Russell, Bortoleto, Berman, Sainz e Colapinto, os 10 primeiros. Tivemos a presença do Hirakawa, do Paul Aaron, do Pato Howard, do Arvin Lindblad, do Yuasa, do Brownie, do Crawford e do Schultz. Então, portanto, nós tivemos 9 pilotos substituindo os titulares na primeira sessão. Aqui ao meu lado, Thiago Mendonça, para falar também da sua expectativa para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, decidindo o título mundial nesses 75 anos da Fórmula 1. Alô, Thiago Mendonça, um grande abraço. É um prazer estar contigo, Mendonça. Um abraço, Sérgio, Max, Mariana, você que gosta de automobilismo. Vamos ver o que acontece nessa segunda sessão. Na primeira, se a gente pegar os tempos, o Verstappen foi 1/10 melhor naquela volta ideal, né? Quando você une todos os setores, o Verstappen ficaria à frente do Lando Norris. Muito bem, portanto você tem essa câmera exatamente colocada aí na entrada da reta, na curva 16 desse circuito que tem 16 curvas, 9 para a esquerda e 7 para a direita. Domingo serão 58 voltas, pouco mais de 306 quilômetros a serem percorridos, num circuito que gira no sentido anti-horário. 5.281 metros é a distância toda da pista do circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. Aos amigos do Band Esportes, um grande abraço, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 6 de dezembro de 2025. E a partir de agora você está conosco, tá ligado? É o último fim de semana da temporada 2025. Nos 75 anos da Fórmula 1, a 17ª edição do GP de Abu Dhabi. Última etapa dessa temporada, decisão do título mundial. Tivemos ontem, nos 2 treinos livres, Lando Norris dominando as ações com 1:23.083, completou 28 voltas e foi o mais rápido.
O segundo colocado foi Max Verstappen e George Russell na terceira posição. Gabriel Bortoleto num excelente sexto lugar, uma posição atrás do Nico Hülkenberg. Os 20 carros que foram para a pista ontem, portanto, Norris o mais rápido, 1:23.083. Estou aqui com o Thiago Mendonça e também com o Max Wilson. Vemos aí de costas o Jack Stewart, de frente o Dr. Helmut Marko ali num papo bem animado. Vamos imediatamente com Mariana Becker. Ela tem pouco tempo para ficar onde está, então, portanto, eu quero saber as notícias da Mari Becker, diretas de Abu Dhabi. Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Boa tarde para você aí, Mari. Olá, Serginho, o prazer é todo meu. A tensão começa a aumentar cada vez mais aqui. O box da McLaren, diferentemente do que algumas pessoas falaram, não está dividido em dois no sentido de separar as informações, esconder informações, até porque para o Lando Norris seria bom que Oscar Piastri vencesse, ele se livra ali do Max Verstappen, ele tira pontos do Max Verstappen, e se ele for pole position, tiver o Max Verstappen pertinho dele, melhor ainda, porque o Lando fica menos exposto à confusão que pode acontecer na largada. Ainda assim, aqui dentro, o clima não é, obviamente, tranquilo, porque as regras papaya, o que vai valer, afinal de contas? Vão pedir para o Oscar abrir ou não? O Oscar vai obedecer? Qual é a grande questão? Sejam o mais rápido possível, compitam de igual para igual, mas não se batam. Porque no momento em que eles se baterem, acabou o campeonato. Então, essa é a principal regra. Obviamente, continua valendo, mas ontem o Zac Brown disse, olha, se a gente precisar para salvar o campeonato, para não entregar o campeonato para o Max Verstappen, a gente vai sim pedir para o Oscar abrir. Isso ainda não foi discutido, vai ser discutido no sábado, depois da classificação. Olha, na hora que o Oscar e o Lando foram perguntados disso, enquanto o Lando estava respondendo e tal, que não ia pedir e tal, o Oscar fez assim. Ou seja, já está mais ou menos combinado, agora basta saber se ele realmente vai obedecer ou não essa regra. Outros pontos importantes para a gente levar em consideração a pressão. Max Verstappen está atrás do Lando, tá, mas não muito atrás. Ontem, no ritmo de corrida, ele andou 60% a mais que o Lando. Portanto, e as últimas voltas ele ainda reclamou um pouco do carro, depois acertou. Ele está realmente muito próximo do Lando, vai fazer frente, ele está vindo com aquela sede de Max Verstappen, sem preocupação. E uma outra questão, aqui na McLaren, de uma maneira geral, mas principalmente na McLaren, reclamação de grain no pneu dianteiro direito. Esse asfalto aqui, essa pista está dando muito mais grain, está tendo muito mais degradação do que tinha no ano passado, ainda mais que no Qatar, que é uma das pistas que mais desgasta os pneus, né? Que tem o asfalto mais, vamos dizer assim, mais lisinho, ou seja, o carro desliza mais e gasta mais a borracha. Entre as curvas 1 e 4 foi reasfaltado e na saída da 6, que tinha uma ondulaçãozinha, também tem um patch, uma partezinha nova de asfalto que acaba fazendo com que os pneus se desgastem um pouco mais. Esse é o pior pesadelo do Lando Norris. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito curiosa. Muito obrigado, Mariana Becker. Daqui a pouquinho, portanto, a gente vai ter o início da terceira e última sessão de treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2025, a 17ª edição desse GP em Abu Dhabi, decisão do título mundial. Ontem, falando aí sobre o Piastri, ele foi apenas o 11º a 6 décimos do tempo do melhor tempo, né, do Lando Norris, que foi 1:23.083. E é isso que a gente está com muita curiosidade de saber, principalmente o que vai acontecer em relação às ordens. Aos amigos da Band ligados em todo o Brasil, um grande abraço, muito bom dia, 10h01. E iniciamos agora a última classificação do ano. São as emoções do Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Pela 17ª vez, Abu Dhabi recebe uma prova de Fórmula 1, é a 24ª, última etapa da temporada. E anote aí, decisão do Campeonato Mundial 2025. Tivemos 3 treinos livres, nos 2 primeiros ontem, Norris foi o dominador e hoje Russell se apresentou como o mais rápido, com Norris em segundo e Verstappen em terceiro. E, portanto, daqui a pouquinho teremos a classificação, 1 hora de pré até a classificação que começa às 11 da manhã. Estou aqui com o Max Wilson e daqui a pouquinho o Reginaldo Leme também estará aqui conosco. Qual é a sua expectativa, Max? Lando Norris só depende de si para ser campeão mundial. Verstappen nem pensava em disputar um título esse ano, mas chegou para disputar, tirou 104 pontos. E Oscar Piastri também está ali. Se acontecer alguma coisa, o Piastri pode carimbar o título 2025. É sempre um prazer muito grande estar com você, meu amigo, meu irmão Max Wilson. Bom dia. Bom dia, meu irmão Serginho. Bom dia a todos. Olha, uma final extraordinária. 3 postulantes ao título, né? Obviamente, o favorito, na minha visão, é o Lando Norris, tem uma vantagem na pontuação. Agora, o que pode ser interessante nessa última etapa, Serginho, é o seguinte, a gente vê outros pilotos, como é o caso do Russell, por exemplo, como é o caso, talvez, de alguma das Ferraris, que possam andar ali entre os 3 postulantes, e isso pode fazer a diferença no resultado do campeonato. Mas é uma última etapa muito legal. A gente viu que o Norris, mais uma vez, andou bem em praticamente todas as sessões de treinos, mas na última, como você acabou de falar, o líder foi o George Russell. Muito bem, há poucos instantes a gente viu o Arvin Lindblad, foi vencedor da prova, fez a pole e venceu a prova da Fórmula 2. E o Arvin Lindblad, que na próxima temporada, em 2026, vai estar com a Racing Bulls. Aí a gente está vendo exatamente o jovem piloto que ontem fez o TL pela equipe Racing Bulls. Ontem ele fez pela Red Bull, Desculpa, na verdade, pela Red né? Bulls. Ele vai ser o piloto da Racing Bulls, né? Foi definido aí o quarteto do grupo Red Bull na Fórmula 1. Então o Tsunoda, infelizmente, está fazendo a sua última corrida, pelo menos por hora, na Fórmula 1. Ano que vem vai ser o piloto reserva da própria equipe Red Bull. Assim como lá atrás aconteceu com o Albon, que passou por isso também, quando foi substituído pelo Sérgio Pérez. E a Red Bull trazendo aí mais uma nova relação, um jovem piloto de 18 anos, que, como você falou, acabou de ganhar a corrida da Fórmula 2 hoje e ano que vem será parceiro do Leon Lawson. 10 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho tem a largada, aliás, tem o início da classificação e você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. Pouco menos de 56 minutos para termos o início da classificação. Vamos para lá? Mari Becker já está posicionada, já está aqui no nosso telão. É sempre um prazer muito grande estar com você. Seja bem-vinda. Grande abraço. Para aí, boa tarde. Para cá, bom dia. Tudo bem, Mari? Tudo bem, quase boa noite. O sol daqui a pouco vai começar a se pôr, a gente vai ver aquele visual colorido do céu aqui em Abu Dhabi. Eu resolvi fazer essa entrada aqui do paddock para vocês terem uma ideia. Máximo, vamos mostrar. Eu estou chamando o Máximo porque o Gianni está dando aula na Itália, não veio para esse último grande prêmio. Aqui é o paddock, né, de Abu Dhabi. Você vê as pessoas, os convidados e tal, pilotos, mecânicos, engenheiros, eles ficam passando por aqui de um lado para o outro, mas tem uma parte que é muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais detalhes dos carros, mas é sempre legal você também se inteirar do que se passa por outro lado, né? Deixa eu passar por aqui, vou complicar a vida do Máximo aqui. Vou aproveitar que o Lucas está junto para nos ajudar. Olha o degrau, Máximo. Olha que legal. Então os caras passam do lado de lá para o lado de cá onde fica a Marina. Quando você vê a Marina daí na sua tela, é esse o acesso que a gente tem. Máximo, vem por aqui, ó, pela rampa. Olha o acesso que a gente tem. Então, o pessoal, por exemplo, você vê aqui o pessoal atrás das equipes está dando uma relaxada. Esse cara que está aqui sentadinho é mecânico, ele foi mecânico da Red Bull, hoje ele é aqui da Sauber. Você vê o pessoal dando uma relaxadinha antes de começar o trabalho duro, né, que vai ser daqui a pouquinho, que é a definição desse campeonato. A Sauber que está num momento bom, né, está com os dois pilotos, com 2 carros confiáveis, bons, prometendo mais. O Gabriel ainda está com menos carga aerodinâmica do que ele usou no primeiro treino livre, está se sentindo confiante, quem sabe, né, eles conseguem passar a Haas. E aqui, só para encerrar essa primeira participação, eu vou deixar vocês com esse pessoal aqui que fica do barco assistindo a corrida através dos telões e aquele pôr do sol lá em cima, se puoi mostrare, Máximo, il sole ali, ó, o sol atrás das nuvens, daqui a pouquinho o hotel vai ficar iluminado e a coisa vai começar a esquentar por aqui. Eu só fiz essa entradinha para mostrar para vocês como é diferente esse grande prêmio aqui
E vou terminar mostrando mais, ó. Ali, nessa parte de cima, todas as casinhas são iguais. E lá em cima, no terceiro andar, é onde se fazem as festas de despedidas. Então, desde sexta-feira, a gente tem visto aqui, em cada equipe tem uma festa de despedida num dia diferente. Obviamente, no domingo, isso aqui tudo vai ficar iluminado. O pessoal se despedindo de 2025. Agora, a gente não sabe se a McLaren é que vai estar mais contente ou a Red Bull aqui nesse terceiro andar. Muito bem, olha, linda imagem. Parabéns ao nosso Máximo Padovani, que está lá na câmera junto com o Lucas Brito e a Mari Becker. É realmente um visual maravilhoso, esse entardecer, o final do dia, o início da noite. E é sempre uma imagem muito bonita em Abu Dhabi. Imagem bonita é ver o Reginaldo Leme sentado aqui também conosco. Alô, Regi! É um prazer muito grande estar com você aqui para essa nossa última classificação aqui pela Band. Última classificação. Oi, Sérgio. Oi, Max. Oi, Mariana. Bom dia. Boa tarde para você, bom dia para você, que vocês estão com a gente aí. Eu estou vendo o nublado que vai favorecer, né? Porque o pôr do sol não vai atrapalhar tanto, né? A visibilidade dos pilotos. Mas vamos aí para uma classificação que vai... tem o Russell também na parada, então vai pegar, a coisa vai pegar. Regi, nós temos aí uma situação bem, digamos assim, mais tranquila, não vou dizer boa, mas mais tranquila para o Norris, só depende dele, o Verstappen e o Oscar Piastri dependem de uma combinação de resultados. O que você está esperando para essa classificação? Vai ser uma classificação de pegar fogo, porque até eu brincava na nossa transmissão lá no Band Esportes de que pode entrar um outsider aí para melar essa briga dos três mosqueteiros aí, os dois da McLaren e o da Red Bull. O Russell foi o mais rápido e será que algum outro elemento pode entrar para bagunçar essa decisão de título mundial? Não tenho dúvida, tanto que a minha aposta foi no Russell, mas não na pole, na corrida, que é mais fácil entrar esse intruso aí na corrida. Mas na pole, a briga vai ser mesmo. O Russell vai estar na briga, as duas McLaren, porque o Piastri precisa muito da vitória, e o Verstappen, então não vai deixar barato. E o Norris, aparentemente tranquilo, precisando apenas de um pódio, então não precisa obrigatoriamente largar na frente, onde nessa pista, nos últimos 10 anos, o pole position venceu. Vamos ver o que o Norris falou sobre a possibilidade do Piastri deixar ele ali numa possibilidade boa de que pode ser esperado de mim. Esperado a colaboração dos dois, né? Não vão perder o título mundial pro Verstappen. Eu acho que isso, pelo menos, é o pensamento que a McLaren tem depois de ter conquistado, o Reginaldo e amigos, o título de construtores. Agora falta o título de pilotos. E por que não, né, Regi? Que ela não conquista há tanto tempo. O Norris foi espertinho, né? Ele disse que ele deixaria, né? Quer dizer, por ele concordaria, claro. Porque ele, no caso dele, ele pode deixar e ser campeão assim mesmo. O Piastri, eu tenho certeza que se dependesse do título para o Norris, sim, ele concordaria também. Já viveu uma situação dessa como piloto, Max? Eu já vivi, Serginho, dos dois lados da moeda, né? Eu já tive companheiros de equipe que me ajudaram ou estavam ali à disposição caso eu precisasse para disputar um título. E a mesma coisa eu já fiz ao contrário também. Isso aconteceu na Stock Car, até citei hoje de manhã a minha dupla com o Ricardo Maurício. Ele já se colocou à disposição para mim lutar pelo título e eu também fiz a mesma coisa. Lógico, é mais divertido, mais gostoso quando você tem mais chances, mas no final da história... essa entrevista foi interessante, muita gente, inclusive a gente falando sobre isso agora, mas no final das contas, com certeza a McLaren, se necessário, vai orientar o Piastri a ceder a posição para o Norris para ganhar um campeonato, e se isso for pedido, obviamente o Piastri vai obedecer o pedido da McLaren, não tem nada de errado nisso e faz parte do jogo. 10 horas e 13 minutos, vamos com Mari Becker, e ela sabe muito bem, olha, quem está ao lado dela sabe muito bem o que é disputar título mundial, ganhar, perder, ajudar, hein, Mari? Exatamente. Olha, o que a gente estava conversando aqui um pouco antes é sobre surf, porque ele estava numa piscina de ondas, aqui ele é surfista, né? O Damon Hill, entre os vários talentos. I said, as your many talents, you also are surfer, you know how to surf. I like surfing, but I'm not a surfer, especially not the Brazilians. They know all about surfing. Ele está dizendo que ele não sou talentoso, ainda mais em frente aos brasileiros. Bom, mas vamos falar de corrida, let's talk about racing. Eu vou perguntar para ele o seguinte, sendo um inglês, conhecendo bem a mentalidade inglesa, o que ele acha aqui na McLaren, como que está o clima lá? Se é um clima que vai estar mais quente, né? Hoje em dia a McLaren está bastante misturada, você tem um chefe de equipe que é italiano, né? Você tem um americano que é o Zac Brown, você tem um australiano, né? Que é o Oscar Piastri. Como é que ele acha que está o clima lá? E se ele acha que o fato de
que já está estabelecido essa regra de que o Oscar vai ter que abrir para o Lando se o Lando precisar. So I was just saying in Portuguese what I was going to ask you. As an Englishman, knowing the English culture, knowing McLaren, I know that McLaren now is a big mix because you have Stella, you have Zach, and you have also Oscar. But how do you think it's the atmosphere there? Do you think it's an English atmosphere in a way that things are, at least on the surface, calmer? Well, I think Lando is very English. I think when you hear him talking about wanting to be fair, and he wants, he would help Oscar if it was the other way around, and he wants to be nice and polite about it. In that way, and I think there is inevitably, obviously, don't forget McLaren is Kiwi, not Australian. It's a New Zealand team. But we have we get on very well with the Australians, but we're playing them at cricket at the moment, so there's a nice rivalry there. Same language. American boss with Zach, he's speaking the same language. I know Andrea Stella is Italian, but they've got a nice mix. I think their culture is McLaren. It's a Zach Brown McLaren culture now. All right. Yeah. And what do you mean by that? Is that more direct? More. I think Zach loves racing. I think he likes fair racing. I think he loves the drama, and he wants them to have a reputation for being great racers, but they don't want to do anything foul to win. Yeah. So do you think they have already talked to Oscar and they are going to ask Oscar to open or not? No, they wouldn't. They said already that if there was a situation where they could win the Drivers' Championship and they needed one driver to help, they would ask that driver to help. Whether it's an order, that's a different thing. The asking is kind of all right. Yeah, it's an English polite way to say it's an order, right? It'd be very well. I think the point is that if you ask either of those drivers, I can imagine that if the situation arose, they would rather their team won the drivers and the constructors this year. Yeah. So I think Max knows that they will probably do that if they have to. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. Então, obrigada. Ele acabou de dizer obrigada. Traduzindo rapidamente, ou você traduz aí, Max? Pode você, Mari. Pode dar sequência aí. Tá, então é o seguinte, primeiro ele falou, olha, realmente, né, ele concordou comigo, é uma mentalidade que está misturada com Stella, né, a gente lembrando, né, que a McLaren, apesar, né, de ter essa cultura inglesa, ela é da Nova Zelândia, né, lembrando o Bruce McLaren. Mas ele disse assim, olha, o chefe, o Zach Brown, é muito americano, então a mentalidade da McLaren hoje é uma mentalidade Zach Brown. Eu falei, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, eu perguntei mais direto, ele falou, ele é competidor, ele quer competir da maneira mais justa possível e ele gosta do drama. Então ele vai tentar, vamos andando enquanto eu vou falando para a gente não ficar parado aqui. Então ele vai tentar deixar justo para os dois, mas se tiver que pedir, ele falou, não é que dá uma ordem, se tiver que pedir para um dos pilotos abrir para o outro garantir o título mundial de pilotos, ele vai fazer, ele vai pedir. Eu falei, mas pedir é um jeito bem educado de dizer que é uma ordem, né? É um jeito polite, English polite, né? O polite inglês, né? O educado inglês, para não dizer que está dando uma ordem. Ele falou, não, ele vai pedir, mas eu acho que o Max sabe que se um dos dois tiver que cooperar, vai ter que cooperar para que o Lando ou o Oscar sejam campeões e não o Max. É isso, é aquela velha frase, Reginaldo Leme e amigos ligados aqui na nossa transmissão, manda quem pode e obedece quem tem muito juízo, Reginaldo Leme. Mas não tenho a menor dúvida, não é nem questão de... Eu acho que o Piastri nem hesitaria, porque é uma coisa muito natural, ainda mais eles fazem questão de dizer que se dão muito bem, é uma coisa natural, não vai impedir o companheiro de ser campeão, ele não tendo chance de ser campeão. Vamos ver tudo que rolou no último GP disputado no Catar, uma corrida sensacional. Veja aí.
Bem-vindos ao grande... Muito bem, então, se eu disse naquela oportunidade domingo passado que a decisão vinha para esse final de semana, já estamos nesse final de semana tenso de disputa de título mundial. Mari Becker está ali em frente ao box da Red Bull. A gente deve estar tocando uma música lá, que a Mari está meio assim dançando, assim, meio no ritmo, né? Hein? A Red Bull sempre tem uma musiquinha, né, Maria? Sempre tem um som rolando aqui, não sei se vocês conseguem ouvir, deixa eu botar aqui. Yeah, yeah, yeah. Né? Tem o somzinho, tem o somzinho. Deixa eu mostrar um outro detalhe, tá? Os caras trabalhando no carro do Max Verstappen, que é o cara que pode ser campeão mundial na maior, vamos dizer assim, dos últimos tempos, eu acho que é a maior remontada, né? Para conseguir chegar ao título. Então pode ser que a gente veja mais uma história sendo feita aqui, mas eu queria mostrar um detalhe para vocês. Durante todos os grandes prêmios, na frente da Red Bull tinha um desenho assim, ó. Cada grande prêmio tinha um desenho diferente, né? Esse aqui tá o mecânico com o pé direito ali na bandeira quadriculada. Isso é para marcar o pé direito de onde vai esse mecânico, que é um mecânico aqui da Red Bull, que é o cara que desenha esses bonequinhos. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. É esse cara aqui, ó, não posso entrevistar, mas é o Oli, esse aí da direita do seu vídeo. O Oli tá desenhando em todo grande prêmio tem um bonequinho que ele desenha com algum símbolo interessante. Então, são coisas desse mundo aqui que colorem o mundo da Fórmula 1, e aí você vê como as pessoas são apaixonadas, né? Não é só o mecânico que vai ali, troca o pneu. Não, ele faz parte dessa equipe, ele gosta desse mundo aqui, ele tem outros talentos, você vê que ele desenha e tal. Eu acho que ele tem até uma página nas mídias sociais com esses desenhos, e é muito bacana. Então, você está vendo aqui Ferrari, Lewis Hamilton, que teve problemas, bateu, está tendo o carro consertado, e o carro do Charles Leclerc, que está rápido, embora o Charles Leclerc esteja dizendo que não está contente com o carro, quer dizer, que não tem esperança de absolutamente nada. E aí a gente vai andando um pouquinho mais para frente. Eu vou ficar com saudade dessa turma, porque esses mecânicos todos aqui eu conheço. A gente pergunta como é que tá, né? Já nasceu o nenê, nasceu, deixa eu ver a foto, né? Pergunta se já estou melhor da gripe. Se você tivesse aqui, Serginho, eles iam perguntar se você estava melhor da gripe. Enfim, essa galera a gente vai ficar com saudade. E aí eu vou pedir para o Máximo virar. Coitado, o Máximo não está acostumado a trabalhar comigo. Ele vai ter que penar aqui um pouquinho. E está aqui o centro, o olho do furacão nesse fim de semana, né? Oscar Piastri e Lando Norris. Vocês podem ver, vamos mostrar aqui, Máximo, torniamo un po' per mostrare la gente. Olha a quantidade de repórteres do mundo todo. Aqui é o centro do assunto hoje. E ali a gente termina com uma imagem do Juan Pablo Montoya, que está comentando para a Fórmula 1, é o cara que tem os comentários ótimos. Aí, boa, Montoya, El Gordito, grande Montoya. O filho dele fez uma bela ultrapassagem aí no final da Fórmula 2. A nossa Mari Becker perguntou para Max Verstappen se ele trouxe a família para acompanhar esse último final de semana da temporada 2025. Vamos ver? O Max tem estado nas coletivas, ele mandou uma dessa coletiva muito legal, que perguntaram para ele, mas e aí, a decisão do título mundial? Ele falou, eu já tenho 4 troféus desses em casa. Quer dizer, ele deu assim aquela esnobada, né? E os dois estavam sentados juntos, o Piastri e o Norris, né? E o Max está realmente numa fase espetacular, né? O Max Wilson. Tá numa fase, né, Serginho? É engraçado que ele também falou, né, que depois de Zandvoort, ele estava a 104 pontos do então líder Oscar Piastri no campeonato. Eu acho que ninguém estava planejando chegar nessa última etapa e com o Verstappen na disputa. Mas ele não precisa comprar passagem antecipada igual nós, né? Ele não precisa. Eu acho que precisa. Ele tem um jatinho dele. Ele podia botar os dogs, a Sophie Knupp e o Jos Verstappen. Quer dizer, não sei se a Sophie e o Jos do mesmo avião ia dar certo. Mas enfim, dava para trazer a família. Dava para trazer a família, né? E a gente viu também os outros pilotos que não apareceram, né? E essa questão de trazer a família e não trazer a família não tem certo e errado, né, Serginho? Cada piloto tem sua maneira de lidar com isso. Tem pilotos que gostam da família por perto. Tem outros que preferem não ter a família por perto
porque ficam preocupados, às vezes, com a família durante ali o final de semana de trabalho. De novo, não tem certo e errado, mas a família do Verstappen não veio ninguém. Muito bem, vamos para a nossa parada, vamos juntar a Rede Bandeirantes em todo o Brasil. 10 horas e 29 minutos, a parada é rapidinha, voltamos já já. E aí, tá ligado o Band, o canal do esporte. Bom, mas em um campeonato mundial de Fórmula 1, cada ponto importa. E na penúltima volta do GP do Catar, vimos isso mais uma vez. Eita, bateram! Tirou mais ou menos. Olha aí, já abriu, tirou o pé. Eita, já foi! Lando Norris, o motor Mercedes lançou. A expressão mais falada nessa temporada foi o "e se?". E se Lando não tivesse perdido o motor na Holanda? E se Oscar não tivesse dado a posição na Itália? E se Max não tivesse batido em Russell na Espanha? Na semana passada, no Catar, mais um "e se" gigantesco para essa temporada histórica. Aí, se terminar assim, o Verstappen vai ter que cumprimentar o Antonelli em Abu Dhabi. Agora, depois dessa corrida, vai dar uns parabéns para ele, porque aí o... Opa, mas não vai não, porque o Antonelli teve erro. Retira o que eu disse. Retira tudo aí, Regina. Se Lando não tivesse ultrapassado Kimi, precisaria terminar em segundo em uma eventual vitória de Max amanhã. Mas com a ultrapassagem ele terminou em quarto lugar. E agora um pódio basta para dar o título ao britânico. Um momento que pode ter definido o campeonato mundial. Após a corrida, Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, disse o seguinte: Antonelli já tinha tentado deixar o Lando passar por 2 vezes. Foi muito óbvio que ele deixou passar. O novato italiano de 19 anos acabou sofrendo uma onda de ataques online. Yeah, obviously a lot of insults, some even like some death threats as well, which is, you know, that really bad. But was very tough. Mainly, you know, because I was being accused for, you know, something that I would never do, and you know, especially, you know, to someone who is fighting for championship, you know. Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, respondeu: "Isso é um absurdo total. Eu fico louco só de ouvir isso. Como alguém pode ser estúpido ao ponto de dizer algo assim?" A Red Bull Racing e Helmut Marko se desculparam pelos comentários. You know, it was a tough hit, but at the end of the day, on the other hand, I got a lot of support, you know, from drivers and, you know, from Max, you know, Lando, you know, a lot of drivers showed a lot of support. We just need to make sure that it doesn't happen as often anymore, because it's not nice to see. You know, at the end of the day, we're athletes, we're driving for ourselves and for our careers. É só parafraseando o rei da Espanha, né, para o Dr. Helmut Marko, por que não ter calas, né? Exatamente. Por que não ter calas? Exatamente. Estúpido foi, assim, foi comedido o Toto Wolff, porque se ele viu a imagem total, viu depois o onboard, o erro do Antonelli, ele faz isso de propósito. Ele faz de propósito para jogar lenha na fogueira. Serginho, o que mais me impressiona disso tudo é o seguinte: ele falar mais uma grande besteira não é surpresa, porque ele faz isso há muitos anos, inclusive esse ano já falou várias vezes. Agora, o que eu não entendo, qual que é a contrapartida? O que o Dr. Marko faz? Qual que é a função dele? Que benefício ele traz para a Red Bull? Eu desconheço qualquer coisa boa que ele faça. Aos amigos da Band ligados em todo o Brasil, um grande abraço, sejam muito bem-vindos. Decisão do Campeonato Mundial desde as 9 aqui na Band para São Paulo e parte da rede, e agora para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e vamos diretamente com Mariana Becker no grid. Olha aí, tá com o Bruxo do lado. Tive que pegar o Bruxo aqui rapidamente, que bom te ver. E aí, veio torcer por quem, guri? A gente veio pra ver uma grande corrida, né? Vai ser emocionante. Escapuliu, Ronaldinho. Não! Muitos amigos, né? E todos eles na briga. Então vai ser muito emocionante. Que bacana, bom te ver aqui. Bom te ver, tudo de bom. De bom. Bruxo, guri lá de Porto Alegre. Então, vamos voltando aqui rapidinho. Vocês querem que eu devolva pra vocês ou seguimos aqui? Só me dizer no ouvido aqui que eu vou falando ou paro. Vai mandando aqui. Enquanto isso, quando vocês não mandam, vou seguir. Aqui o carro do Max Verstappen, que acabou de chegar, pulou direto pro asfalto, não tem aquele negócio de escadinha para ele não usa. E aí o negócio é o seguinte, a gente falou antes de entrar aqui, ó, você tinha falado, Serginho, ai, tá vazio.
Massimo, puoi mostrare un po' più o meno como siamo? Olha como a gente está. O estádio está vazio agora, a gente está loucura louca aqui. Então o Max Verstappen vai largar na pole position. Eu vou passando. O importante é o que eu estou dizendo, não o que vocês estão vendo. Max Verstappen vai largar na pole position, aí beleza. Se ele sai voando lá na frente, como sempre, faz uma distância, vai embora, não adianta nada. Porque se o Lando Norris, que está aqui em segundo, continuar chegando em segundo, o Lando é o campeão mundial. Deixa eu tentar falar aqui com Alain Prost. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous interviewer juste un petit moment là pour la télé brésilienne, ça va? Oui, très bien, merci. Ouais. Oui, in French or English? In English. Aqui o Alain Prost cumprimentando o Flávio Briatore. O Alain Prost conhece bem essa história de dividir a equipe. Alain, you know a lot how it is to be in the same team and have to fight with your teammate. Usually, how do you prepare your head for a race like this? First of all, I think you need to be prepared for a lot of circumstances. Okay. That means, the first corner is one step, the first 2-3 laps. And then it depends also now, for sure they think about it, if Max wants to go away or if Max wants to reduce the pace, then it's going to be very different. And depending the start, depending where they are, depending if Russell or Leclerc or whatever they are going to mix in the field, then you need to be prepared for that. So it's a lot of stress. They have a lot of stress, I can understand, but they have, especially Lando has more points than Max, so should be okay, but you never know. How do you calm down your heart at this moment? I'm stressed for them, so I can imagine that it's very difficult, but you need to be quiet. Be quiet because it's especially at the beginning of the race. Yeah. All right. Merci bien. Então ele disse o seguinte, eu falei, você conhece bem essa história de dividir a equipe, né, com o seu grande adversário. Ele falou, bom, é aquilo que a gente estava falando antes. Vai depender do Max, que ele certamente não vai sair voando lá na frente. Eles vão ter que pensar em várias situações, aqui o carro do Lando Norris, eles vão ter que pensar em várias situações diferentes, o que diz o Alain Prost, né? Se vão sofrer pressão, se não vai, o que vai acontecer na frente. Na verdade, o que ele resumiu é que cada um desses dois pilotos tem que ter na cabeça uma série de situações que podem acontecer na frente deles. O Max Verstappen, como é que ele vai fazer para pressionar? Provavelmente o Yuki Tsunoda vai ser o cara que mais vai fazer pit stop aqui, porque ele vai usar o Yuki Tsunoda para conseguir pressionar a estratégia da McLaren. Amigos, aqui encontrando amigos no caminho. Aqui, sabe o que acontece? Ao mesmo tempo que é tenso, é muito tenso, é meio que o último dia de aula, sabe? Então tá todo mundo se encontrando, se despedindo. Lando Norris pode ser o campeão mundial, não depende, se ele chegar entre os três, como vocês mesmos disseram, ele sai daqui campeão mundial. Perguntei para ele ontem, falei, o teu objetivo é fazer uma corrida limpa, sem se meter em problemas? Ele falou, não, eu não posso não correr risco. Eu falei, como é que você vai definir isso? Ele falou, 5 metros antes da minha primeira freada. Isso foi uma coisa que o Alain Prost falou também. Isso vai depender da primeira curva, da primeira volta, das primeiras voltas e também da estratégia. Quem vai usar o quê? Oscar Piastri e Lando Norris têm um jogo a mais de duros do que todos os outros. Isso eles podem usar. Tem gente que fala, de repente o Max ele não vai ir se distanciar tanto, vai começar a ficar muito mais para trás para que os adversários do Lando possam pressionar o Lando para ultrapassar o Lando. Só que se ele fizer isso, ele também põe a posição dele em risco, porque não adianta ele só ganhar. Gente, vai tá bom. Vai estar muito bom. Você sabe uma coisa que eu pensei agora, uma frase que eu pensei agora, nesse momento, vendo esse depoimento da Mari, vendo até o depoimento do Alain Prost. Fórmula 1 é a previsibilidade menos previsível. Porque é completamente imprevisível. Todos os cenários que a gente já mostrou, tudo que foi falado, é impressionante. Reginaldo, um bom dia aqui para toda a Rede Bandeirantes que está ligadinha conosco agora. Um novo bom dia para vocês em São Paulo, um bom dia para toda a rede, para todos vocês no Brasil.
a gente vai ver uma corrida espetacular, porque tem tudo isso, além de acelerar, cada um fazer o que faz, ainda tem que pensar as contas todas que a equipe vai fazer e as estratégias. Por exemplo, muito interessante o que o Prost falou, o Verstappen, o Tsunoda vai ter sua corrida classificada. Ele vai parar quantas vezes for necessário para atrapalhar os planos da McLaren. Max, bom dia. Bom dia mais uma vez, Serginho. Bom dia a todos. É o que a gente está falando, né? Fora todas as possibilidades normais, tem também o imponderável, né, Serginho, que pode vir a acontecer. E o Tsunoda, e quem sabe também o Hadjar, que não é da Red Bull, mas é do grupo Red Bull, pode ter algum tipo de interferência nessa corrida. Olha só, o troféu de campeão do mundo tá ali, os 3 postulantes ao lado do Mohamed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA, e do Domenicali. Estão os 3 ali. Quem será que vai levar esse troféu para casa? Daqui a pouquinho, rápida parada. E na volta, vamos direto, vamos para a largada. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte. 9h49, estamos na expectativa, tô aqui esfregando as mãos, vai chegar já, lá já vem o grid de largada, vem a largada e a corrida toda na íntegra. Agora a gente não para mais, a gente vai até o pódio, até a festa de champanhe, até conhecer o novo campeão, se é que teremos um novo campeão mundial, ou mais uma vez um título de Max Verstappen. Vamos com Mariana Becker. Alô, Maria. Opa, tô aqui, o Gabriel tá se preparando para entrar no carro, ele que larga da 7ª posição. Agora há pouco um monte de gente, várias pessoas saindo aqui e desejando boa sorte a ele. Ele, o Paulo, que é o físio dele, né, que é o preparador físico, vai entregar ali o capacete, as luvas. Agora há pouco tava o Peter Sauber, tava por aqui. Olha quem tá aqui! Felipe Massa, vem cá! Felipe, tudo bem? A gente se falou lá no Brasil, você me falou da emoção de correr em casa e a emoção do último grande prêmio. Esse grande prêmio aí vai ser um grande prêmio para deixar o coração sempre pela boca. A emoção do último grande prêmio é sempre bacana, principalmente um grande prêmio como esse, né? Nada decidido, tudo a ser decidido, talvez na primeira curva, talvez durante toda a corrida. Ciao, possiamo parlare? Con Felipe? Con Felipe, grazie. Che mi ha rubato il motorino? L'hai prestato? Sì, prestato. Ele disse, olha, estou aqui. Ele disse, agora que você está dando entrevista para o Felipe, eu vou falar, mas com ele. Eu tentei falar antes com o Gabriel e ele estava junto. Ele falou, não, vou me intrometer. Felipe, você tem saudade disso aqui ou não? A competição é sempre uma saudade, né? Por isso que a gente continua correndo, porque é competição daquilo que te dá emoção, né? De estar na pista, de estar competindo. A Fórmula 1, acho que 24 corridas eu não tenho mais a saudade, ó. O Gabriel tá indo pro carro. Olá, Máximo Gianni. Tudo bem, vamos com tudo. Tenho certeza que ele vai fazer uma boa corrida. Beleza, muito obrigada, Felipe. O Pipo tá aqui também, o filho do Felipe, que já tá correndo, quer dizer, corrida segue em gerações nessa família. E aí você vê o Gabriel se preparando para essa entrada no carro, que é uma coisa emblemática também. Serginho, Regi, Max, todo mundo que está em casa, é a última corrida do primeiro ano dele. O primeiro ano que ele brigou tanto para conseguir chegar, ele chegou aqui num carro que ele não conseguia ter nenhum resultado, ele mal e mal conseguia justificar os resultados dele na pista, e aos poucos o carro foi mudando, a equipe foi mudando. Esse é o último ano da Sauber, né, que vai se transformar em Audi no ano que vem, num ano em que tudo, absolutamente tudo muda aqui na Fórmula 1. E o Gabriel, enfim, teve um ano em que ele viveu absolutamente tudo. Ele começou com um carro que ele não sabia nem como reagir, ele nunca tinha pilotado um carro de Fórmula 1 em competição antes. Depois ele foi aprendendo um pouco mais do carro, foi aprendendo de como que é esse mundo aqui, esse mundo antes de entrar no carro, esse mundo com um monte de mecânicos. A primeira vez que ele andou aqui com a gente, eu me lembro que ele estava na Fórmula 3, ele disse, nossa, como tem gente. Tudo isso ele aprendeu, e agora ele faz a última corrida dele aqui, podendo brigar sim com o Fernando Alonso, que está logo ali à frente. Do lado, um pouquinho mais atrás dele, ele tem o Ocon. E o negócio é o seguinte, ele tem a chance de poder trazer, principalmente ele, porque o Hülkenberg está lá atrás,
pontos para a equipe para subir no Campeonato Mundial. Eles estão 4 pontos atrás da Haas. Isso faz uma diferença no bolso de milhões de euros e faz uma diferença, obviamente, na preparação para a Audi no ano que vem. Você vê aí, os pilotos estão botando já as rodas no carro e nós temos que ir embora do nosso último grid. Ai, que eu vou ficar com saudade. Beijo para vocês, muitos beijos. Valeu, guria boa! Mariana Becker fazendo esse grid walk aí. Aviação de caça embaixo militar, aviação civil, mostrando todo o seu potencial, toda a sua pujança pelos céus aí de Abu Dhabi. Reginaldo Leme, acho que a gente pode deixar aqui agora, estamos a poucos momentos aí, a 6 minutos da largada, e daqui a pouquinho vai girar a vinheta internacional. É o nosso muito obrigado e vamos tentar fazer, eu tenho certeza que vamos conseguir uma transmissão excepcional e vamos ver quem vai ser o novo campeão mundial, Regilene. Vamos lá. Eu quero agradecer a todos, né? Essa nossa equipe maravilhosa, quem está por trás das câmeras e todos nós, aos nossos coordenadores, né? O Thiago, o Gustavo, o Charlie, ao Fred Sabino, sempre no nosso ouvido aqui, por um final de uma temporada de 5 anos que a gente buscou mostrar exatamente uma Fórmula 1 diferente. E acho que isso a gente mostrou e é o que a gente ouve aí pelas ruas, negócio assim espetacular, me emociona cada vez que eu ouço. Tive em Interlagos ontem que eu estou acompanhando a Fórmula Truck, é impressionante o que as pessoas dizem. Mad Max. Serginho, a gente pode resumir da seguinte maneira: nós somos fãs da Fórmula 1 e a nossa transmissão foi de fãs para fãs também, então muito obrigado pela parceria e daqui a pouco vamos descobrir quem vai ser o campeão de 2025. Estamos a 30 segundos da vinheta internacional Fórmula 1, eu te amo! E vamos para a última prova da temporada, decisão do título mundial. Então tá na hora, né? Luva, macacão, capacete, aperta bem o cinto, pega o controle remoto, fica com ele na mão para ninguém mudar o canal. Vem aí, transmissão especial, decisão do título mundial, Fórmula 1 é na Band! Muito bem, estamos de volta. São as emoções da Fórmula 1 chegando ao fim. Lando Norris campeão mundial. E de novo essa bela imagem, esse belo clipe. E estou completando aqui essa transmissão, agradecendo a todos, a Reginaldo Leme, a Max Wilson. Vou aproveitar já que o Zac Brown fez aqui aquela selfie. Então vamos nessa, ó. Vamos lá. A selfie aqui, nossa. Valeu demais, valeu demais. Ah, olha, foi bom demais surfar essa onda com vocês. Um grande abraço a todos e até lá. Band, o canal do esporte, tá ligado?